Vamos lá, vamos continuar a nossa série de mensagens da semana passada. Nós começamos, então eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículos de número 23. Hoje vamos ler só o 26, hoje vamos ficar só no 36, perdão, só no 36. André, uma série de mensagens, eu perdi a mensagem da semana passada? Perdeu, mas é só ir lá na página do Facebook do Projeto Missionário, que por sinal a gente acha que vai ter que mudar o nome, né? E vamos então, e você assiste a mensagem da semana passada, tá bom? Ou se não, você pode ir lá na minha página do Facebook, no YouTube, eu tenho um canal no YouTube e você pode estar indo lá e ver a mensagem que está lá também. Que foi? Não, só o seu canal. Oi? Sobre o seu canal. Ah, tá Feita bom. Tá aí, querendo me ajudar. Isso. Tá bom? Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pai amado, te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui. Rogamos, ó Pai, ao Senhor, que através do Teu Santo Espírito, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito possa ter liberdade para transmitir o Teu recado a cada um de nós, ó Deus. Fala conosco, o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Tem uma continuação do texto que eu li no início da semana passada, da mensagem da semana passada, eu vou ler agora, tá? E aí depois a gente já entra no que o texto tem a nos falar nessa noite. Diz assim: porque ele é o rei dos judeus, o rei de Israel, o rei da justiça, da terra e do céu, o rei da glória e o rei dos reis. O seu amor é sem limites. Ele é eternamente forte, sincero, eternamente firme. É imortalmente gracioso. É imperialmente poderoso. E imparcialmente misericordioso. Ele é o maior fenômeno que atravessou o horizonte deste mundo. Ele é a peça central de qualquer civilização. Ele é inigualável, ele é incomparável, a ideia mais elevada da literatura, a maior personalidade da filosofia, a doutrina fundamental da teologia. Ele dá força aos fracos, ele se compadece dos encarcerados, ele guarda e guia, ele cura os feridos, ele levanta aos caídos. Ele perdoa os pecados, ele liberta os cativos, ele defende os oprimidos. Ele recebe as crianças, ele abençoa os jovens e ele estima e dignifica os idosos. Ele atende aos necessitados, ele recompensa aos diligentes, ele defende aos injustiçados. Ele é a chave do conhecimento, a fonte da sabedoria. Ele é a porta do livramento. Ele é o caminho da paz, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. A sua vida é incomparável, sua bondade é ilimitável, sua misericórdia eterna. O seu amor não tem fim, sua palavra é completa, sua graça é suficiente, seu reinado é justo, seu jugo é suave e seu fardo é leve. Ele é indescritível, ele é incompreensível, ele é imbatível, ele é irresistível. Não se pode viver sem ele. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Hoje nós vamos começar a segunda parte do texto que nós lemos. A semana passada nós começamos falando porque dele. Tudo vem do Senhor. Foi o que nós dissemos na semana passada. Sem Ele, nós não podemos fazer nada.
Todas as coisas são oriundas de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que desde o princípio Ele é conosco, ou Ele está participando de todas as coisas desde o princípio. A vida abundante que nós podemos ter é proveniente dEle. Todas as coisas vêm dEle. E hoje nós vamos falar então por meio dEle. Ou seja, nada do que nós fazemos deve ser fora dEle. Tudo deve vir a partir dEle, do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o seu ministério, Jesus demonstrou ser Senhor sobre todas as coisas. Por exemplo, sobre a natureza, repreendendo uma tempestade. Jesus, superior à tempestade, às forças da natureza. Sobre os demônios, expulsando, dando ordem. Os demônios estavam sujeitos à sua vontade. Sobre enfermidades, curando os doentes. Jesus é superior a qualquer enfermidade. Sobre a vida e a morte, ressuscitando mortos. Sobre o sábado, revelando o seu verdadeiro propósito. Então Jesus ele mostrou através dessas características ou dessas situações que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele mostrou que Ele é Deus. Precisamos então permanecer em Cristo, desfrutar de Cristo e fazer a sua obra fundamentada em Cristo. Tudo que nós vamos fazer ou nessa vida tem que estar fundamentado no Senhor Jesus. Nada do que nós viermos a fazer pode estar fora dele. Todas as coisas precisam estar alicerçadas no Senhor Jesus. Boa noite, seja bem-vinda. Fique à vontade, viu? Nome da senhora? Maria do Carmo. Maria do Carmo. É um prazer ter a senhora conosco, viu, dona Maria do Carmo? Deus abençoe a sua vida. Por isso, nós precisamos haver um equilíbrio muito sensível entre visão, que é a visão do nosso projeto, do nosso trabalho, é aonde nós queremos chegar, ou seja, gerar filhos ao Pai. Esse é o nosso objetivo, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, estruturar, ou estrutura, que é o veículo que nós temos. A visão pede uma estrutura. Como nós vamos alcançar essas pessoas? Através do evangelismo, através da pregação da palavra, através de estudos, através de discipulados. É o meio, a estrutura e principalmente vida, que é o combustível que leva o veículo na direção que desejamos chegar. Ou seja, a nossa vida com Cristo nos levará aos objetivos que nós queremos. Se Cristo for o centro da nossa vida, se Cristo estiver como a base para o nosso caminhar, com toda a certeza nós seremos bem-sucedidos, tanto como igreja, como pessoas ou servos de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a cada passo, a cada momento da nossa vida, Jesus Cristo tem que ser o centro, a base. A vida fala da glória de Deus, da presença de Deus, do fluir do Espírito Santo, da presença impregnada no meio do seu povo. As pessoas ao nosso redor precisam ver Deus em nossas vidas. As pessoas precisam ver que o nosso caminhar é diferente. O nosso caminhar mostra a Jesus Cristo. E não nós. Nós não queremos aparecer. A palavra do Senhor diz que Ele cresça e nós diminuamos. Nenhum trabalho com Ele é pesado demais. Nenhum fardo é pesado demais com o Senhor. Nada é penoso demais quando Cristo está à frente. Pode parecer difícil, pode parecer que parece redundante, né? Mas pode parecer que não vai ser fácil. Mas quando o Senhor Ele está presente em tudo que nós vamos fazer, é gratificante, é gostoso, é agradável. Nós vimos um vídeo aqui, aproveitando o gancho do pastor Tomé, e
Parece quantas horas de barco, pastor, até chegar? 6 horas. 6 horas. Não deve ser nem um pouco confortável, mas é gratificante. Você vê pelo falar do pastor, você vê pelo o olhar das pessoas, é gratificante ver pessoas se entregando ao Senhor Jesus. Não é fácil, mas é gratificante. Por quê? Porque nós vemos Deus à frente de todas as coisas. Nós vemos que o nome de Jesus era proclamado, não do pastor Tomé e da irmã Lúcia. Isso é o verdadeiro espírito da igreja. Que o nome do Senhor seja, porque tudo é para Ele. O nosso problema muitas vezes está no meio do caminho, aonde nós abandonamos o por meio dele. Nós deixamos de lado, nós nos esquecemos o por meio dele. Nós pregamos para as pessoas e dissemos a elas que elas precisam de Jesus. Nós falamos isso para todas as pessoas, que elas precisam de Jesus. Mas muitas vezes nós não demonstramos isso com as nossas vidas. Vem uma tribulação, vem uma dificuldade, o que nós fazemos? Começamos a murmurar, começamos a reclamar. Esquecemos que tudo é por meio dele. Ou seja, nós precisamos entender que aconteça o que acontecer na nossa vida, o Senhor está sendo glorificado. Nós não entendemos, nós não sabemos a situação, mas se Ele está e é por meio dele que nós estamos enfrentando uma situação, Ele vai ser glorificado nas nossas vidas. Mas André, uma vida se perdeu. Nós não sabemos explicar isso. Nós não sabemos explicar. Eu estava vendo um vídeo hoje, uma pessoa falando daquela garotinha, lembra? Isabelle Nardoni? Teve a sua vida ceifada. Nós conseguimos explicar isso? Não. Mas uma coisa nós sabemos: Deus é glorificado em todas as coisas. Mas André, numa coisa triste, Deus sabe o porquê de todas as coisas. Nós não sabemos. Nós não conseguimos compreender. Mas um propósito Deus tinha com tudo isso. Deus ele é glorificado em todas as coisas. Então nós precisamos entender que o nosso caminhar tem que ser por meio dele. A nossa vida tem que ser por meio do Senhor. Todas as coisas em nossa vida é por meio dele. Nossas igrejas precisam de Jesus Cristo. Os nossos líderes precisam de Jesus Cristo. Os nossos cultos precisam de Jesus Cristo. A nossa vida precisa de Jesus Cristo. Nós vivemos um período onde o Evangelho de Jesus Cristo tem sido deixado de lado. E o Evangelho do homem tem sido pregado. Mas nós estamos aqui para anunciar a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa salvação é por meio dEle. Sem Ele não há salvação. Nós estamos aqui por Ele. Jesus, Ele é a solução de tudo. De tudo. Tudo aquilo que você possa enfrentar na sua vida, Jesus é a solução. Busque a Ele, Ele tem a solução para a sua vida. A palavra do Senhor diz que Ele passou por todas as dores, semelhantes a nossas, para nos mostrar, para servir de exemplo, parafraseando o texto bíblico, para servir de exemplo para nós, para mostrar para nós que é possível viver nesse mundo, não livre do pecado, mas sem pecar, para mostrar para nós que mesmo em meio às tribulações, nós podemos continuar firmes, fiéis, foi o que o Senhor Jesus disse lá na cruz, ou antes, no Getsemane: Pai, se possível, livra de mim esse cálice. Ou seja, Pai, está doendo, está difícil, mas seja feita a sua vontade. Jesus está nos dizendo: olha, Pai, está difícil, olha, eu não estou aguentando, mas a sua vontade ela é soberana. E glória a Deus por isso. É por meio dele que se multiplicam os líderes. É por meio dele, não é por meio do André, não é por meio do pastor Tomé, do pastor Valdir, do irmão João, das irmãs. É por meio dele.
É por meio dele que o povo é transformado. Se nós queremos transformação de vida, é por meio de Jesus Cristo. É por meio dele que o povo se converte. É por meio dele. Ninguém aqui tem poder para converter ninguém. Ninguém aqui. Jesus Cristo tem. Ele é o único que tem poder. É por meio dele que há a presença de Deus nos cultos. É por meio de Jesus. É por meio dele que nós somos cheios de vida abundante. Lembra do sermão passado? É por meio dele que você continua com clareza na sua mente para articular as estratégias da sua vida. É por meio dele. É por meio dele que você se descomplica. Mas que história é essa, André? Nós somos complicados, meus irmãos. Nós somos complicados. Cada um aqui vem de uma cultura diferente. E fazer com que essas culturas diferentes se organizem no mesmo lugar, com um único propósito, só Deus vai fazer isso. Só Ele. Porque se deixar por nós, sai faísca. Para falar um pouco, sai faísca. É por meio dele que você se descomplica. E é por meio dele que nós mantemos a unidade. É por meio dele. O que nos une é uma única coisa: Jesus Cristo. É somente Ele. É somente Ele. Nada mais. É verdade que eu posso ter uma intimidade maior com um ou com o outro? Sim, isso é natural do ser humano. Mas o que nos une, o que nos faz caminhar juntos, se chama Jesus Cristo. O que tira as diferenças entre nós, se chama Jesus Cristo. É Ele. Nunca, ou melhor, nesse sentido, há uma necessidade de mergulharmos nessa experiência. Eu preciso do Senhor para mim. É importante. Eu não posso jamais me achar grande o suficiente, porque a minha queda é maior. Eu estava conversando com o Davi, acho que foi com você essa semana, ou foi hoje até, sobre o seminário. Que o seminário é apenas o primeiro passo de uma vida de estudo. No seminário a gente não aprende tudo, não. Longe disso. É só o início, a primeira parte de uma vida inteira com Deus. Então é preciso do Senhor em nossas vidas. O mover de Deus é sinônimo de vida, glória e presença. O mover de Deus é sinônimo de vida, vida abundante, de glória, glória de Deus nas nossas vidas e a sua presença manifesta. Sabe quando você está andando na rua, passando por dificuldade, o seu vizinho sabe da dificuldade que você está passando, mas você está sorrindo e o vizinho vai falar assim: "Ô, mas como que você está rindo? Como que você está com esse semblante tão bonito em meio à dificuldade?" E você diz para ele com um sorriso no rosto: "É Jesus Cristo." É Jesus Cristo. É somente Ele. É por dele, por meio dele e para Ele todas as coisas. Não importa na obra na qual nos foi confiada a realizar. Tudo é para Ele e por meio dele. Você está cansado? Vá para Jesus. Você não ama mais a igreja? Vá para Jesus. As palavras, ou essa palavra, ela é para todos nós. Vá para Jesus. Esteja com Ele. O altar de Cristo é um lugar de descomplicar pessoas. Quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus, as coisas mudam. Aqui ninguém me conhece, talvez o pastor Valdir, um pouquinho de quem era o André lá atrás. Roqueiro, sabia, pastor? O preto ficou, pastor. O preto, gostar de preto, isso aí, Deus ainda não mudou. Mas só aquelas coisas feias, caveira e tal.
Quando eu me lembro, quando o pastor Valdir, ainda na época obreiro lá em Alzira Franca, ele passava nas ruas para os cultos dos lares. Olha só o que eu fazia, gente. Ele passava na rua e passava na frente de casa para buscar minha mãe. Lembra, né, pastor Valdir? Eu ligava o som na altura. Alto. Não sei se eles ouviam na rua. Mas um certo dia, minha mãe passou mal, foi para o hospital e um colega me pegava no serviço, que eu saía meio-dia no domingo. E esse colega, ele passou, me pegou e falou, ó, você quer ir para casa para almoçar, mas a sua mãe passou mal e ela está no hospital. Eu falei, não, vamos para o hospital. Fomos para o hospital, minha mãe foi medicada, voltou para casa. Quando foi a tardezinha, ela falou, vou para o culto. Eu falei, mãe, não vai, a senhora acabou de se recuperar, tal. Não, vou para a igreja. Leva meu celular, na época eu já tinha um celular, aqueles antigos, tijolão. Leva meu celular. Não precisa que não sei lá. Mãe, então eu vou com a senhora. Foi o Deus assim eu fazendo. Espera aí que é hoje, espera aí que é hoje. Graças a Deus estamos aqui louvando a Deus. Isso já faz 20 e poucos anos. Eu louvo a Deus por esse dia. Uma coisa que aconteceu ruim com a minha mãe, Deus usou para me salvar. Naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Fiz dele o centro da minha vida. Irmãos, nós precisamos estar no altar de Jesus Cristo. Aquelas músicas mais não me agradam. Hoje é um louvor a Deus que enche meu coração. Nós precisamos estar sempre no altar de Jesus Cristo. Chegando perto aqui do final, em Apocalipse fala de uma igreja, a igreja de Éfeso, que perdeu a vida, perdeu o amor, perdeu a visão e foi passado o candeeiro daquela igreja. Que Deus nos livre de tal erro. Que Deus nos livre. Para não cair nesse erro, a única necessidade é Jesus Cristo. Se aquela igreja se esqueceu de Jesus Cristo, que nós nunca nos esqueçamos de Jesus Cristo. Não vamos nos esquecer de Jesus Cristo. É necessário acender a chama da paixão por Jesus Cristo e a sua obra. Tudo o que fazemos só é sustentado por meio dele. Tudo que nós fazemos tem que ser sustentado por meio dele. Porque se não for assim, é provável que haja desmoronamentos. Vai ruir, não vai sustentar, não vai ficar de pé. Hoje o mais importante é que eu e você traga de volta a presença viva de Deus em nossas vidas, em nossas igrejas, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola. Principalmente nas escolas, irmãos. Estamos vivendo um tempo terrível para os estudantes. Precisamos deixar com que a palavra de Deus habite ali. O que é indispensável para nossas vidas é a presença de Deus. Isso é indispensável. Nós podemos viver sem tudo, menos sem Jesus Cristo. Sem Ele não tem vida. Pela graça, fomos atraídos a Ele, mas em nossa insistência de andar por nós mesmos, muitas vezes nos afastamos dele. Achamos que somos suficientemente fortes para caminharmos sozinhos. E a queda é grande. A queda é grande quando nos afastamos do Senhor. Mas para finalizar, eu quero ler um texto com os irmãos, 1 de João, capítulo 4, versículo 9. 1 de João, capítulo 4, versículo 9. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amém? Amém.
Pai, te agradecemos, ó Deus, pela porção da tua palavra. Que o Senhor possa frutificar ou brotar essa semente em nosso coração. Que em momento algum, ó Deus, nós venhamos nos afastar do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Pai Santo. Rogamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas. Que tudo que fizermos seja por meio do Senhor. Amém. Toma nossas vidas em tuas mãos, Pai. Abençoa, Pai, o nosso retorno aos nossos lares. E que, ó Deus, essa palavra possa continuar habitando em nossas vidas. Em nome de Jesus, por quem nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. E no próximo sábado estamos aqui novamente para adorar ao nosso Deus. Muito obrigado pela presença da Dona Maria. Dona Maria, né? Não confundir não, né? É, né? Maria do Carmo. Que Deus abençoe a sua vida. Isso, por enquanto estamos aos sábados. Todos os sábados às 7h30. Tá bom? Que Deus abençoe a senhora. Muito bom, tá? Depois, se a senhora puder deixar o seu endereço, eu pegar o endereço com a senhora, a gente fazer uma visita, o telefone para entrar em contato. Tá bom? Aí a gente se conhece melhor. Tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E que o Senhor nos leve. Vamos estar repetindo o nosso texto-chave, que é a nossa divisa aqui de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Que Deus abençoe a todos.